Vamos dar sequência ao nosso curso de eletromagnetismo e vamos dar continuidade aqui na nossa quinta aula, né, sobre magnetostática. E agora, nesse vídeo, nós falaremos sobre magnetização. Bom, magnetização é completamente análogo à polarização, certo? Então, é bem parecido, né? Tem algumas diferenças, mas é bem parecido. Então, no campo elétrico, né, você tem lá os materiais que são ditos dielétricos, né, que respondem com um alinhamento, né, dos dipolos elementares, né? Ou seja, surge uma polarização, né? O que é aquela polarização? É a densidade de dipolos elétricos por volume, né? Agora, no caso da magnetização, a gente também tem os materiais magnéticos, né? Materiais magnéticos. Então eu posso ter materiais, então assim como a gente tem os materiais dielétricos, a gente tem os materiais magnéticos. Magnéticos não, né? Magnéticos, vocês olham e não falam nada, né? Bom, um dos exemplos que a gente tem de materiais magnéticos são os materiais não é diamagnéticos, diamagnéticos. E aí, o que são os materiais diamagnéticos? Aqueles que são repelidos, né, pelo campo magnético. Por que isso acontece? Porque a magnetização induzida ela é oposta ao campo aplicado. Então, o que é um dipolo magnético, né? Um dipolo magnético, a gente vai ainda falar um pouco melhor sobre isso. Eu acho que eu vou deixar para explicar melhor esses materiais magnéticos mais lá na frente. Porque eu nem falei de dipolo magnético, estou pulando, né? Mas basicamente a gente tem vários tipos de materiais. Tem materiais diamagnéticos, que a gente vai falar. A gente tem materiais paramagnéticos. Basicamente, diamagnéticos é quando os dipolos magnéticos. O que é o dipolo magnético? A gente já viu, é uma correntezinha, né? Ou seja, são cargas em movimento, e aí isso produz um momento dipolar magnético. Mas obviamente que isso pode ser no próprio elétron, né? O movimento orbital do elétron em torno do núcleo, né? Pode ser o spin, pode ser o acoplamento entre spin e momento dipolar, né? Acoplamento entre spin e momento orbital. Então, assim, não vamos pensar muito no que é isso, porque isso já é da mecânica quântica, né? Mas pensa nele como que um átomo, né? Com todos esses tipos de momentos magnéticos que eu vou ter lá, né? Spin, orbital, o acoplamento entre esses momentos. O que interessa é basicamente o átomo vai ter lá um momento magnético, né? E esses, né? Então é uma setinha. Assim como você tem aquela setinha lá no caso elétrico, que vai da carga negativa para positiva, você tem uma setinha aqui, né? Você tem um dipolo magnético, ok? Isso aqui é o nosso dipolo magnético. E aí o material ele vai ter vários desses dipolos magnéticos, né? Se quando eu aplicar o campo magnético, eles se alinharem contrariamente ao campo magnético, é diamagnético. Se eles se alinharem
na mesma direção, mas fracamente, é paramagnético. Se eles se alinharem fortemente, é ferromagnético. Além disso, o ferromagnético ele pode deixar um campo residual, né? Ou seja, ele na verdade já tem uma grande quantidade de dipolos que estão de certa forma alinhados, né? Mas que quando você pega o material como um todo, eles têm uma certa aleatoriedade e no final das contas as contribuições se cancelam. Mas quando você coloca um campo magnético, eles se orientam, né? E depois não retornam mais à posição inicial, mesmo quando cessa o campo magnético externo, né? Bom, aí você tem outros casos, né? Antiferromagnético, ferrimagnético, superparamagnético, a gente não vai se aprofundar muito, né? Nossa preocupação aqui não é um curso específico de materiais magnéticos, né? Bom, como eu falei, aqui também a gente não vai se aprofundar em como, o que explica, né? Por que ele se alinha contrário, por que ele se alinha a favor, por que ele se alinha mais forte, né? A explicação disso, de como ocorre essa resposta, né, do material ao campo elétrico, é dada pela teoria quântica. Então, a resposta de como um material magnético responde, né? Ou melhor, a explicação, né? A explicação de como um material magnético responde com uma certa magnetização a um campo magnético externo, a um campo magnético externo. Dada pela mecânica quântica. Mecânica quântica. Então, foge completamente ao escopo do nosso curso. Então, para a gente não interessa como a explicação de como é que responde, tá? Então, a gente não vai dar uma explicação aí meia boca, né? E incorreta, na verdade, né? Quem explica isso aí é a mecânica quântica. A gente só vai aceitar que para aquele tipo de material, quando eu colocar um campo magnético, vai responder daquela maneira. Isso que interessa para a gente. Então, basicamente o que a gente tem é que as espiras de corrente geram momento de dipolo magnético, né? Então, foi o que a gente já viu aqui, né? Vou até apagar isso aqui. E vou levar esse desenho para cá, para baixo. Então, uma coisa que nós sabemos é que espiras de corrente geram momento de dipolo magnético, né? Se ele tem uma certa área aqui, né, uma certa área S, ele está em uma certa direção normal aqui, né, faz 90 graus com o plano da espira. Então, aqui nessa direção também eu tenho o quê? Eu tenho o vetor S, né? E a gente viu que esse dipolo magnético, ele é a corrente
vezes esse vetor S. Ok? Então isso a gente já viu. Todo material é formado por átomos. É formado por átomos. E cujos elétrons se movem em órbitas. Ou seja, cada elétron se comporta como uma espira de corrente. Produzindo dipolo magnético. Obviamente que isso aqui é uma aproximação grosseira, mas é uma maneira de te enxergar, né? Então a gente pode pensar no átomo como isso aqui, um elétron girando, então o átomo é um dipolo, tá? Então isso aqui é uma visão extremamente simplificada, né? Simplificada, pois na realidade os elétrons possuem spin e há o acoplamento spin-órbita, né? Ou seja, o problema mesmo é bem mais complicado. Mas aqui a gente não quer falar de problemas mais complicados. A gente quer fazer uma descrição simples. A gente não vai falar aqui de mecânica quântica. Então, para a gente, o mais útil, só para a gente decorar, né, que é ajudar, a imagem que ajuda a decorar é essa. Você tem um elétron girando em torno do núcleo, logo, ele é um imãzinho, né? Ele é um dipolo magnético. Então, se você tiver essa imagem na mente, isso te ajuda a decorar. Mas nunca perca de vista que, na verdade, não é isso, né? Isso é só para a gente aqui, é uma aproximação que funciona, ok? Mas, na verdade, não é isso. Obviamente, outra coisa que a gente pode falar é que em um átomo, vários elétrons podem se mover de forma aleatória então é como se tivesse vários ímãzinhos, vários dipólozinhos magnéticos com orientações aleatórias, né? O que isso pode provocar? A mesma coisa que provoca lá no caso dos dipolos elétricos no material dielétrico. Isso pode resultar, né, em um
momento de dipolo nulo, total nulo. Foi a mesma coisa que acontecia lá no caso elétrico, né? Então imagina que eu tenho um certo material e aí você tem lá os dipolos, né? Eu tenho os dipolos lá, então eu tenho um aqui assim. Deixa eu apagar aqui. Então vou ter um assim, aí vou ter outro assim, né? Porque o movimento deles é completamente, a orientação deles é aleatória, né? Então então tem o spin, tem o movimento orbital, né? Bom, no final, quando somar todas essas coisas lá no átomo, o átomo ele vai ter um momento magnético. Como se estiver tudo orientado completamente de forma aleatória, o dipolo magnético total, né? Então, o dipolo magnético total seja somatório de todos os momentos magnéticos, e vai ser zero, né? Mesma coisa que acontecia no caso lá elétrico, tudo uma analogia, né? E aí, uma coisa que a gente tem é que na presença de um campo magnético externo, na presença de um campo magnético externo, então eu vou lá, coloco o campo magnético externo. O que vai acontecer? Esses momentos, eles podem se alinhar e o material se magnetiza. Esses momentos podem se alinhar. Então, o material se magnetiza. Ok, a gente não está na mecânica quântica, então a gente não vai tratar disso, mas aqui tem uma diferença do caso, não é idêntico ao caso elétrico, porque no caso elétrico, o dipolo sempre se alinha na direção do campo, mas no caso magnético não. Pode acontecer dos dipolos se alinharem de maneira oposta ao campo, né? Então, diferente. Se eu colocar assim, em materiais diamagnéticos, o que significa os diamagnéticos? Significa que a orientação ela é contrária ao campo, né? Então, nos diamagnéticos, a orientação ela é contrária ao campo. Então, vamos colocar aqui magnéticos, essa orientação. Então, assim, a orientação dos dipolos se opõe ao campo. Então é uma situação completamente diferente, né? Quer dizer que eu pego esse negócio aqui, ó, esses dipolos magnéticos, né? Eu não vou ficar representando toda hora essa negocinho aqui embaixo, né? Você entendeu que tem esse negocinho embaixo, essa corrente, né? Então, se eu pegar esses dipolos magnéticos, ó, e for material diamagnético, o que vai acontecer? Quando eu colocar um campo magnético aqui, o que acontece com esses dipolos? Eles vão se orientar contrário, né, ao campo magnético.
né? Essa orientação nunca é perfeita, né? Todos vão ficar alinhadinhos assim, não, né? Até porque os materiais diamagnéticos, geralmente esse magnetismo não é tão forte, né? Mas aqui a gente só quer ilustrar o que acontece, né? E no material que é no material que é paramagnético, ele se alinha na direção do campo. E ferromagnético ele se alinha com mais força ainda, né? De maneira ainda com mais energia. E quando eu tiro o campo, esse alinhamento ele continua, né? Eles continuam alinhados mesmo depois que eu retiro o campo. Ok? Depois a gente vai falar sobre isso. Ok. Então, alguns materiais, né? Outra coisa que a gente pode falar é sob a ação de um campo magnético externo, os momentos podem se orientar na direção do campo, né? E aí esses materiais são os paramagnéticos. Então, esses são os materiais paramagnéticos, ok? Então, no paramagnético, quando eu colocar um campo, né? Posso fazer isso aqui para cá. Esse aqui é o diamagnético. E no paramagnético é na mesma direção, né? Então ele se alinha na direção do campo. Então esse daqui seria o paramagnético. E esses daqui seriam o diamagnético. Então você tem o diamagnético e o paramagnético. Você também pode ter materiais ferromagnéticos, né? Nesse caso, no ferromagnético, eles se alinham formando domínios de momento grande, né? Momento intenso, distribuídos aleatoriamente. E no final eles dão um momento líquido zero. Então não seria exatamente como esse caso aqui, né? Então, os materiais ferromagnéticos tem alguns domínios, né? Ou seja, é como se eu tivesse aqui um grupo aqui alinhado para cá, né? É um grupo alinhado para cá, um grupo aqui alinhado para cá, um grupo alinhado para cá, um grupo aqui alinhado para cá, um grupo alinhado para cá, um grupo alinhado assim, um grupo alinhado aqui, um grupo alinhado para cá, um grupo alinhado para cá, né? Só que no final das contas acaba dando um momento nulo, mas quando eu pego cada região dessa aqui,
como tem vários alinhados, o momento é grande, né? Então, nesse caso, são os ferromagnéticos, né? Então, em materiais ferromagnéticos, os átomos têm momento magnético líquido, os momentos, né, se alinham, formando domínios, esse termo é bem comum, né? Domínios magnéticos. Então, seria um domínio magnético. O que é esse domínio magnético? É uma região onde prevalece uma certa direção aqui e sentido, né? Então, tem alguns domínios magnéticos, como eles estão no mesmo sentido, eles têm um momento magnético elevado, com momento elevado. Qual o problema disso aí? Né? Como a distribuição, a orientação desses domínios é aleatória, a orientação desses domínios é aleatória, o momento total é nulo. Só qual o problema aí? É que quando eu colocar o campo magnético, eles vão se alinhar, né? Mas quando eu tirar o campo magnético, grande parte dessa magnetização vai permanecer. Então, no momento que eu colocar aqui, eles têm uma tendência natural a se alinhar, né? Eles já têm uma tendência forte a se alinhar, né? Eles têm uma tendência forte a se alinhar, tá? Que tanto que os que estão próximos se alinham. Se eu colocar um campo magnético aqui, pronto, acabou. Para reverter isso aí é difícil. Porque eu coloquei o campo magnético, a tendência vai ser o quê? Esses domínios começarem a se orientar conforme o campo magnético que eu apliquei. E aí o que vai acontecer é que a tendência de ficarem fortemente alinhados naquela direção. Então, esses momentos magnéticos que tem um momento elevado, eles vão ficar todos alinhados naquela direção, se alinha todos esses domínios, né? Consequência disso, depois quando você quiser tirar isso aqui vai ser difícil, tá? Eles não vão voltar atrás. Então, mesmo que eu tire o campo, depois, o que vai acontecer? Mesmo que eu tire esse campo, eles não estão nem aí, né? Eles vão continuar alinhados aí, ó. Então, se eu tirar esses campos aqui, eles não estão nem aí. Se tirou o campo, eles vão continuar alinhados, ok? Então, então, na presença de um campo,
esses momentos, né, desses domínios se alinham, formando um momento grande que persiste mesmo após desligarmos o campo externo. Então, mesmo que você desligue o campo externo, ele vai continuar, eles continuam alinhados. Ou seja, ele se transforma num ímã, né? O nome desse fenômeno de ter essa propriedade, né, de persistir mesmo após desligar o campo, é o que a gente vai chamar de histerese. Então, os materiais os materiais ferromagnéticos, eles apresentam uma coisa que chama de curva de histerese, tá? A gente não vai falar aqui dela, mas você pode pesquisar aí a famosa curva de histerese. Mas basicamente a ideia da curva de histerese é que ela é originada dessa forma, ou seja, quando você coloca um campo, ele persiste. Para eu poder desligar essa magnetização, eu tenho que colocar um campo oposto, ok? Então é isso, a gente chama isso de histerese. Ok, e agora nós falaremos de magnetização. Magnetização. Bom, nós vimos lá de elétricos que a gente tinha polarização. O que era a polarização? A polarização era a densidade volumétrica de dipolos elétricos. E a magnetização é a mesma coisa. É a densidade, o mesmo conceito. É o análogo da polarização. Densidade volumétrica de dipolos magnéticos. E aí, então, essa magnetização, ela é dm sobre dv, ok? Então, essa é a nossa magnetização. Exatamente aquele mesmo conceito lá. Bom, a gente viu lá no caso elétrico, né, no caso do material dielétrico, que a polarização ela era proporcional ao campo elétrico. Aqui acontece a mesma coisa. A magnetização ela é proporcional ao campo magnético. Só tem uma diferença. Lá no campo elétrico, você pode ter outros tipos de relação, mas o que prevalece é a relação linear, ok? Então, prevalece a relação linear. Embora você possa ter outros tipos de relação entre polarização e campo elétrico, o que prevalece é o caso linear. E no caso magnético, não. A gente não, no caso, por exemplo, em materiais ferromagnéticos, não existe essa relação linear simples, né? Então, não há relação linear simples para materiais ferromagnéticos. Vai entrar aquela questão da curva de histerese, né? Para materiais
materiais, ela é bem complexa, na verdade. Se você estudar a curva de Hiterese, você vai ver que ela é bem complexazinha, né? Para materiais ferromagnéticos. Ok. E aí a gente tem o seguinte, mas essa relação linear, ela ocorre para os materiais em geral, para diamagnéticos e aqui está dizendo que é linear, né, que é proporcional. Então, não há relação linear simples, né? Relação linear simples para materiais ferromagnéticos, né? Mas para essa relação linear, ela pode ser aplicada se o material for o quê? Diamagnético ou paramagnético. Okay? A relação ferromagnética é bem mais complicada, você tem que ver como é a curva de Hiterese. Ok, o que mais que o livro fala? O livro fala também ele vai calcular o campo magnético produzido por um material magnético, por uma magnetização, né? Então, se eu tenho um material, esse material tem uma certa magnetização, qual é o campo produzido por essa magnetização, né? Então, dado que material possui magnetização M, qual é o campo magnético produzido por essa magnetização. Então você vê aqui que uma coisa é você pegar um material magnético e colocar ele no campo magnético externo. Isso vai magnetizar o material. Mas essa própria magnetização, ela produz um campo magnético. Ok? Então é aquilo que a gente falou, né? É a mesma coisa que acontece no caso no caso do dielétrico, né? Para você produzir um momento, para produzir uma polarização, você aplica um campo magnético externo. Só que essa própria polarização, ela produz um campo elétrico, né? Então, isso eu quero saber, qual é essa magnetização? Bom, o vídeo já ficou longo, a gente vai responder isso no próximo vídeo.